Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Ontem foi Dia da Mãe. Ao fim de quase 3 anos, ainda estou a descobrir o que é isto de ser mãe. Não fui daquelas mulheres que sempre desejou ser mãe e não fui das que sentiu que, no momento do nascimento, automaticamente conseguiu vestir aquele novo papel. A sério? Olha, disfarças bem. Hoje sei que até o amor pela Amélia teve de ser construído com o tempo. Talvez por ser algo tão forte, tão intenso, com tantos medos, com tantos receios, eu tenha tido primeiro que me reconhecer e reencontrar para depois poder aprender a ser mãe. Confuso? Diria que, para quem tiver passado por algo semelhante, a mensagem estará certamente muito clara, porque na verdade é um choque de identidade confuso. Acredito que ainda mais forte para as mães, conjugando muitas vertentes em simultâneo, numa fase em que assumamos nem do nosso nome nos lembramos e pagávamos para dormir uma noite. Mas pronto, isto para dar já um abraço a todas as mães. Mas não só. Um abraço também a quem, não sendo a mãe, é também um lugar de mãe, um lugar de amor. E sim, as madrastas podem ser lugares de amor, contrariamente a alguns dos significados sugeridos até no nosso dicionário. Verdade, assumo que também bloqueei quando li as opções mulher má ou mãe que cuida mal dos filhos. Mas voltemos às expressões bonitas, como o lugar de mãe. Estas sim marcam a conversa de hoje. Inês Rosa é filha, enteada, mãe e madrasta. E confrontada com o que pode ser um desafio profundamente solitário e até doloroso, trouxe para Portugal a comunidade Somos Madrastas, criada no Brasil por Mari Camardelli. Aqui não entram estigmas, as angústias são acolhidas e os desabafos são ouvidos. E têm resposta. Aqui contam-se histórias bem diferentes das que ouvíamos na infância e percebe-se a crueldade das frases como a vida é madrasta. Com a Inês, percebemos que quando se trata de amor, os lugares não se sobrepõem e não há substituições. Por tudo isto, sim, neste episódio especial referente ao Dia da Mãe, vamos estar à conversa com Inês Rosa, responsável pela comunidade Somos Madrastas em Portugal. E acreditem, sabe tão bem ouvir a Inês que não vai ser mesmo preciso pedir-vos para ficarem. Hoje vamos estar à conversa com Inês Rosa e a Inês surgiu nas nossas vidas numa daquelas pesquisas entre páginas, não é? Entre projetos, e em que este nos saltou muito à vista exatamente porque ao longo da nossa vida vamos nos cruzando com histórias que tornam a figura da madrasta uma figura má, uma figura sombria, uma figura que nós associamos a coisas menos positivas. E o movimento que a Inês, neste caso, representa, o movimento Somos Madrastas, quer exatamente desconstruir, quebrar preconceitos e eu achei muita piada esta palavra, ressignificar a palavra madrastas. E, aliás, eu confessei até no guião que partilhei com a Inês que me senti enganada ao longo de toda a minha vida quando percebo que realmente nós andámos a tratar tão mal a figura da madrasta e a figura do padrasto associada de certa forma. E por isso vamos lançar este episódio, Inês, quero desde já dizer-te, na semana que está a seguir, digamos assim, ao Dia da Mãe. Isto para podermos deixar até uma mensagem de não se trata de substituição, porque no amor não precisamos de substituir. No amor até é mais interessante se acrescentarmos. E Isso por isso, querida mesmo. Inês, obrigada por esta oportunidade, por este privilégio de conversarmos e obrigada pela missão que abraças, digamos assim. Obrigada eu pelo convite e pelas queridas palavras. Sim, é isso mesmo. É curioso ser na semana a seguir ao Dia da Mãe, porque, por exemplo, no Reino Unido eles têm mesmo o Dia da Madrasta, não sei se também é do padrasto, mas sei que é o da madrasta, é no domingo a seguir ao Dia da Mãe. É uma das minhas coisas que está na minha lista de fazer, de fazeres, não é? Daqui da página, mas pronto, agora estou assim com o tempo um bocadinho mais condicionado. E para mim também essa seria uma hipótese até para de algum modo, vá lá, na Europa, que isto pudesse ser assim mais harmonizado e havendo do Reino Unido faria todo sentido também podermos ter por cá, por essa mesma altura. E sim, não visa a madrasta ou o padrasto, não visa substituir ninguém, eu costumo dizer que era bom que nós fôssemos vistos como um acréscimo, como um plus, não é? Porque as crianças, os jovens só têm a ganhar com quantas mais figuras de referência tiverem, não é? Quer dizer, não, porque muitas vezes até pode ser um professor, uma tia, uma avó, e quando é assim, ninguém põe nenhum entrave, mas quando é madrasta ou padrasto já é mais delicado, embora eu gostasse aqui
de salientar que é muito mais estigmatizante para as mulheres do que para os homens. A sociedade penaliza muito mais a madrasta do que o padrasto, porque temos frases tão bonitas, e ponho aqui o bonitas com muitas aspas, não é? Que é mãe é mãe e pai é quem cria. E há muito aquela ideia também de que quando alguém comunicar, o pai, por exemplo, tem uma namorada e sabe-se que é uma madrasta. Ah, mas vê lá, ela agora é que não pensa que vai substituir a mãe. E quando é uma mulher a comunicar que tem um namorado, e olha, ele deve ser um grande homem, até assume os filhos que não são dele. E, portanto, logo por aqui, por estas frases feitas, por estes pensamentos que estão na sociedade, nós vemos que há um tratamento muito diferenciado, consoante estejamos a falar de uma madrasta ou de um padrasto. Eu decidi trazer esta página para Portugal. Eu descobri, a página original é brasileira. Eu digo sempre isto porque gosto de ser honesta e não quero tirar de maneira nenhuma. E está mencionado que está autorizado pela fundadora mãe, Sim, digamos exato, assim. pela Mariana, porque eu descobri a página dela por acaso e eu não tinha redes sociais e, portanto, eu via muitos perfis públicos do Instagram, mas eu não tinha. Até que um dia, em conversa com ela, disse: Olha, adorava fazer isto que tu fazes cá em Portugal, porque apesar de a língua não ser barreira, e eu sei que há muitas pessoas que nos seguem às duas, e portanto é natural, o conteúdo dela é muito rico e ela é muito ativa, porque de facto isto é a profissão dela, não é o meu caso. Apesar disto não ser barreira, a língua, não é? Culturalmente somos muito diferentes, e eu acho que se em alguns temas o Brasil está muito desenvolvido, trabalha muito, por exemplo, nesta questão eu acho que nós estamos um bocadinho mais à frente, acho que não somos tão, por exemplo, a nossa sociedade, apesar de ser ainda machista, não é tão como o Brasil. Acho que o papel da mulher, nós estamos muito mais, entre aspas, emancipadas do que as mulheres brasileiras, que ainda estão de algum modo condicionadas a um papel de mais de casa, de estarem mais subordinadas, não sei se é a palavra certa, ao marido. Bem, atravessamos um período também complicado no Brasil, lá está, em que algumas dessas mensagens, algumas dessas ideias Em que regrediu. voltaram a ganhar muita voz. Exato, exato, e em que as madrastas são muito diabolizadas. Agora, por exemplo, até há aquela novela que está a passar no Brasil, em que uma madrasta mata o marido para que a enteada não ganhe herança e aquilo está para lá uma coisa de uma grande confusão. Por exemplo, não sei se nós, quem passa normalmente essas novelas, é assim que se vai passar esta novela ou não, mas de facto, pronto, isto ainda está na ordem do dia, é importante falar sobre isto, e portanto eu pedi-lhe, e ela foi muito querida, deu-me logo o layout da página, assim, olha, faz. Portanto, o conteúdo da página portuguesa é todo meu, embora, claro, haja aqui esta semelhança, desde logo visual, mas de facto o conteúdo é meu, porque também eu própria senti isto, não é? Quando eu me tornei madrasta, eu senti-me profundamente sozinha, e a pensar, e eu sou um bocadinho croma, vá, estudiosa, e pensei, não, então agora vou encontrar um livro e vou ver como é que já alguém escreveu sobre isto. Não há livro nenhum. Quer dizer, agora já, a Mariana já escreveu e já vão aparecendo uns em inglês e tudo, mas quando, enfim, quando eu andei à procura de informação não aparecia nada, muito menos nas redes sociais, não é? Que é aquilo que neste momento é o mais óbvio quando nós queremos encontrar uma coisa mais depressa. E eu pensei, bom, então eu já tenho aqui algum trabalho interior feito, então por que não? Eu acho que posso ser esta pessoa, este apoio, e de facto a página e as pessoas têm correspondido e têm corrido super bem em termos de adesão, não é? É óbvio, por exemplo, lá está. A minha página tem muito menos seguidores do que a página da Mariana, não é? Mas também temos a ver aqui com a dimensão do país e tudo, e eu também acredito que isto ainda vai chegar a mais pessoas, é preciso ir espalhando a palavra, não é? E eu acredito que isto ainda vai crescer. E atenção, zero pressão para mim para isto, é só um facto no sentido de comparar as duas páginas, porque lá está, porque a questão da língua não se põe, mas de facto a Disney, Hollywood, venderam-nos aqui uma figura terrível, a bruxa, a má, a feia, que o próprio dicionário também, o significado também não é nada simpático para a madrasta, que diz lá mesmo mulher que maltrata os filhos
do companheiro ou da companheira, e, e é todo um peso que existe e que nós mulheres acabamos por ter também, não é? E não é só das histórias, é que também nós, a nossa cultura judaico-cristã também traz isto, porque, e também a nossa história, porque a lei do divórcio é uma lei recente, apesar de tudo, dos 40 e tal anos, mas é recente, até porque quando, mesmo tendo existido ainda durante o Estado Novo, a verdade é que as pessoas não se divorciavam, porque era uma vergonha, e quantas histórias nós sabemos de segundas famílias que existem, não é? E que existiam, e que a segunda mulher, vá, que se calhar era aquela com quem o homem passava mais tempo, quando poderia eventualmente ser a mulher oficial, era por morte da primeira. E, portanto, isto tudo traz uma carga sociológica muito pesada e que é verdade que possivelmente esta segunda mulher, em muitas situações, acabaria por beneficiar mais os seus filhos em detrimento dos do primeiro casamento, por todo o ressentimento que já existia, não é? Quer dizer, isto eram questões que não eram trabalhadas, que não eram tratadas. E agora isto mudou, porque há cada vez mais segundos relacionamentos, terceiros relacionamentos, as famílias recompostas ou famílias bónus, enfim, não sei, isto da terminologia, eu não me importo de chamar famílias recompostas, disse famílias bónus por causa da série que há pouco tempo publiquei, divulguei na página, mas são cada vez mais, isto traz muitos desafios, porque são questões novas, de algum modo, ou seja, desafios que já vêm acontecendo, mas de que não se falava. E agora é preciso falar sobre isto, não é? Porque isto é muito complexo. E, sobretudo, a minha principal intenção é tirar a culpa. Vamos aligerar isto, vamos dar leveza, vamos falar sobre estes temas sem peso, sem condenação e, sobretudo, sem julgamento, porque quem é que somos nós, não é? Para julgar os outros e as vidas, e enfim, isto é tudo muito rico. E eu acho que quanto mais acolhimento nós trouxermos para esta realidade, eh, mais beneficiamos quem dela precisa, que são as crianças e os jovens, não é? Porque eles é que não escolheram nada disto. Os pais decidiram separar-se e decidiram refazer a sua vida, então vamos tornar isto uma coisa boa para todos. Pronto. E isto é o meu propósito com a página. Eu não sei se sentes isso, mas estava-te a ouvir falar. Tudo o que é no campo das famílias, de pais, mães, tem tudo muito rótulo de têm que ser normais, tem que ser muito. Claro, Não achas isto? acho, sem dúvida. E começamos logo pelos anúncios da televisão, não é? E que é quase sempre, são sempre muito publicitados com a família perfeita, que é o homem, a mulher, os filhos, preferencialmente um casal. E o que é um casal nos dias de hoje, não é? Mas o casalinho que se entende como sendo um menino e uma menina, e vai pouco além disto. E mais uma vez, com a carga da família judaico-cristã, que não permite que mais ninguém, que não haja outra configuração. E por isso é óbvio que esta configuração, que agora se diz heteronormativa, não é? Tem um peso muito forte, e que também é preciso desconstruir, não é? Porque hoje em dia não há aquela ideia da família, há as famílias. E há muitas configurações e são todas elas bonitas, são todas elas aceitáveis, todas elas cabem na nossa sociedade, e é preciso normalizar estas realidades, porque não é uma diferença, não é? Simplesmente há várias realidades e todas são possíveis, não há, não há um protótipo, mas o facto de, eu digo que não há, mas está no nosso inconsciente coletivo, não é? Quer dizer, é aquela ideia de, há muitas mulheres que sonham ser mãe, mas há muito poucas que dizem, o meu sonho é ser madrasta. Isto é, por acaso já tive duas mulheres que falaram comigo e disseram que sempre pensaram que iriam ser madrastas e que não iriam ser mães, mas pronto, isto é exceção, não é? E é muito este peso da nossa cultura, deste nosso inconsciente, que é não, a família
Para ser família tem que ser a tradicional, eu tenho que ser a primeira escolha, e isto também nos põe num lugar de comparação com as outras mulheres, porque é o homem que pode escolher, e valha-nos Deus, não é? Isto não pode ser assim, não é? A mulher também escolhe, como é óbvio. Ah, tem que ser o primeiro casamento, os filhos têm que ser com aquela pessoa em primeiro lugar para ambos, não é? Portanto, há toda aqui uma configuração que quando sai desta norma, as pessoas, e em particular as mulheres, não é, pensam muito isto. Eu não estou à altura do que a sociedade espera de mim. Eu sou menos. Lá está, eu sou a Encaramos como segunda. uma falha. Eu sou a segunda. E depois há muitas pessoas ainda assim que fazem logo um cognome para a madrasta. É a outra. A outra. E a outra pode ter origem, lá está, em ter sido o terceiro elemento para estas pessoas que pensam assim, não é? Que causou a separação do casal, e atenção, eu sou absolutamente contra esta frase e este pensamento, porque acredito piamente que quando aparece alguém num relacionamento, é porque esse relacionamento tinha uma brecha e ela é da responsabilidade dos dois, não é? Claro que idealmente é bom que isto não aconteça e que as pessoas possam terminar o seu relacionamento antes e começar o novo relacionamento depois, mas sabemos que nem sempre isto acontece. Mas há muitas madrastas que me escrevem logo a dizer assim: eu sou madrasta há não sei quantos anos, mas não fui responsável pelo fim do casamento. E este disclaimer, não é? É muito dito, e eu depois também faço este disclaimer que eu acabei de dizer: mas se tivesse sido não sei o quê, a responsabilidade dos dois, e portanto não é preciso estarmos a dizer isto, não é? Mas a verdade é que isto traz uma carga brutal, e há muitas mulheres que depois, em com isto tudo, ainda mais dificuldade têm em saber qual é que é o seu papel. E têm vergonha de dizerem que são madrastas, ou não tendo vergonha, sentem-se menos, não é? Inferiores, e estão ali na roda da comparação. Comparação com a mãe, comparação com quem tem um relacionamento onde não é uma família recomposta, e portanto sair daqui implica um trabalho interior grande. E acredito que há muitas mulheres a passarem por isto. Porque lá está, e uma das dúvidas que nós trazemos está muito relacionado com gerir isto com, neste caso, os enteados, ou seja, com as crianças, os adolescentes. Lá está, depois também é diferente a forma de gerir consoante a idade, a fase da vida. Mas outra grande dúvida é muito como é que nós gerimos isto internamente. Eu, pessoa, tenho de arrumar as emoções, tenho de conseguir equilibrar, encontrar o meu espaço, e até mesmo em termos de casal, porque até muito pelos testemunhos que partilhas, e que eu acho que é muito importante porque geram empatia, ou seja, eu tenho a certeza absoluta que do outro lado estará sempre alguém que pensa: uau, não estou sozinha, Sim. há alguém que está a passar por isto como eu. Como é que se gera uma relação em que muitas vezes há uma interferência de um terceiro elemento, que traz recados, que traz bagagens que tu não pedes, e em que tu tens de conseguir manter aquele papel de: não, eu não posso julgar, eu não vou contaminar com ideias menos boas a criança que tenho à minha frente, porque não é o meu direito, e é a mãe ou é o pai. Uhum. Como é que se faz tudo isto sem a pessoa perder o seu equilíbrio? Primeiro é preciso tomar consciência de que se está a sentir isso tudo. Porque às vezes é tanta coisa, a pessoa fica tão assoberbada que é um bocadinho como o diabo da Tasmânia, né? Anda ali à roda, à roda, à roda, e a pessoa fica completamente perdida com tanta, com tanta interferência, ou com tanto que se sente, sem saber o que se sente. Acho que é muito por aí. É tomar consciência disto. Ok, eu não estou bem, isto está-me a incomodar. E saber procurar ajuda. Às vezes pode ser o próprio companheiro, que é alguém que já tem alguma, não queria dizer inteligência, mas estava a faltar aqui a expressão, mas algum saber relativamente a esta situação, porque, enfim, já foi ele que passou pela separação, portanto já está aqui, já teve que lidar aqui com uma série de questões que aquela nova pessoa pode não ter lidado, porque depois aqui também varia um bocadinho, não é? Se a pessoa, a madrasta,
ou o padrasto tem filhos ou não, se passou por uma separação ou não, portanto, isto aqui também vai um pouco, varia um bocadinho de acordo com a experiência de cada um, não é? A minha experiência era, eu não era casada, não tinha filhos e, portanto, eu fui um bocadinho verde, não é, para isto, apesar de não ser tão verde, porque eu também, eu cresci numa família recomposta e, portanto, a minha mãe era madrasta, eu tive um padrasto, não era assim tão, não fui tão às escuras. E por isso, no meu caso, eu conversei muito abertamente com o Nuno antes de decidirmos que isto, ok, isto é para avançar. Então, olha, temos que fazer aqui uma checklist de assuntos relacionados com este tema, que isto para mim, eu preciso saber que papel é que tu queres que eu tenha, o que é que eu posso fazer, como é que tu pretendes gerir isto, e o que é que ficou para nós que era absolutamente assente, não é? Tínhamos que ter abertura um em relação ao outro de falar sobre tudo o que estivesse a incomodar. Pronto, isso ajudou-nos muito, claro, mas eu, a par disto, continuei na minha psicoterapia, porque eu saí, deixei de falar dos meus temas mais pessoais, porque achei, ok, isto já está resolvido, agora tenho que resolver este, porque é preciso, no meu caso, eu tive que fazer um luto à expectativa da vida que eu tinha, porque eu, lá está, eu também dizia, eu nunca na vida vou ser madrasta, pumba, toma lá, que é a vida a mostrar-te que tens aí uns grandes desejos que são um bocado estranhos, portanto, olha, e portanto há assim uma série de questões que eu acho que devem ser resolvidas com ajuda, e muitas madrastas procuram precisamente por isso. É preciso identificar isto para depois nós conseguirmos ir analisar questão a questão, porque depois também vêm os miúdos, não é? Eles próprios também têm as suas questões e podem ou não, não é? Mas é muito comum receber a influência negativa em relação àquela terceira pessoa. Ah, tu não podes chamar de mãe. Por exemplo, alguém dizer isto a uma criança é mesmo estranho. Porquê que se acha que a criança ia passar a chamar de mãe àquela pessoa nova? Ela sabe quem é a mãe dela, não é? E mesmo que a criança, por hipótese, até viesse a chamar mãe àquela pessoa que está lá em casa, isso em abstrato não seria uma coisa boa? Não seria porque ela se sentiria bem tratada? Porquê é que isto dói? Porque há possivelmente aqui uns ciúmes da mãe, não é? E eu compreendo, eu própria, eu penso hoje, se me separasse, e espero bem que não, não é? Mas se os meus filhos viessem ter uma madrasta, eu ia morrer de ciúmes, tenho a certeza absoluta. Mas uma coisa são os ciúmes que eu sinto, outra coisa são os comportamentos que eu tenho por causa dos meus ciúmes, não é? E este equilíbrio, esta, mais uma vez, esta consciência de que uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu faço, nem sempre está presente. E então, como é que nós lidamos com os miúdos, não é? Quando recebem estas influências? É sermos verdadeiros com eles e profundamente honestos. Eu acho que é muito isto, porque eles sentem quando os adultos estão a querer manipulá-los, eles percebem quando aquele adulto está a ser fingido, eles percebem sempre. Então as crianças mais pequeninas são ótimas nisto, fazem muito a triagem muito bem feita. E se nós formos verdadeiros, não tentarmos forçar nada, eh, mesmo com adolescentes, não é? Eu há uns anos, há 2 anos talvez, quando estava a fazer a certificação em parentalidade positiva, tive assim um rasgo, tive um flash no meio de uma aula, lembrei-me de uma frase, da frase que a única madrasta que eu reconheço ter tido na minha vida me disse quando me conheceu, quando eu tinha 15 anos, ou 14, já não sei, e ela escreveu-me um postal, ou assim qualquer coisa, e escreveu assim: eu serei para ti aquilo que tu quiseres que eu seja. E eu, na altura, olhei para aquilo e disse: ah, deves. Do género, está bem, agora vens para aqui com tretas. Mas hoje, né, passados muitos anos, é que eu penso na beleza que aquilo teve e, de facto, na generosidade dela. Ela não se estava ali a pôr em bicos de pés, não estava a querer assumir papel nenhum. Ela simplesmente disse: olha, eu sou para ti aquilo que tu quiseres que eu seja. Se quiseres que eu não seja nada, eu não vou ser nada. E está tudo bem, não vou aqui arranjar nenhum conflito, nenhum problema, não nada. E aquilo para mim, quando eu me lembrei da frase assim, uau, isto é mesmo incrível. E se nós interiorizarmos isto, nós madrastas, não é? Quando estamos perante um adolescente que, se a separação dos pais foi recente, é normal haver uma revolta ou grandes, mais questionamentos, não é?
do género, o que aconteceu? Agora a minha vida mudou totalmente, eu não quero saber desta pessoa para nada, não, esta pessoa é nova, isto é uma escolha do meu pai ou da minha mãe, eu não quero saber deles. Então, se nós interiorizarmos isto, né, vamos ser para eles o que eles quiserem que nós sejamos. Eu acho que isto ajuda a balizar muito até onde é que nós podemos ir, ou o que é que nós podemos fazer. E isto, claro, estando sempre assente que o respeito tem que ser mútuo, não é? Não é permitir tudo e um par de botas só porque, não, eu vou ser para ti aquilo que tu queres que eu seja, mas podes-me ofender. Não, há um limite, não é? E o respeito tem que existir e tem que ser recíproco. E eu acho que é muito isto, é ter esta frase, não é? Que é, eu não vou além disto, porque também é preciso que o outro dê, e as relações não é, nós não carregamos num botão, e agora somos amicíssimos e gostamos muito um do outro. Não, temos que dar espaço e tempo a que o relacionamento se construa. Portanto, eu diria passa por aqui, portanto, é preciso nós sermos verdadeiros, honestos e estarmos conscientes que o nosso papel não também é conquistado. Tem que ser aos poucos e dar tempo às crianças e aos jovens, não é? Para que eles também se habituem. Sentes que para que tudo funcione, o mais importante é explicar, é essa conversa, é essa abertura, é falarem? Eu acho que sim, passa muito. Claro que há muitos gestos que se podem ter, não é? Das crianças ou jovens sentirem-se bem-vindos por aquela pessoa. Ai, tive tantas saudades tuas. Olha, fiz o teu prato favorito. Estava, já não te via há tanto tempo. Dá cá um abraço, dá cá um beijinho, dá cá um miminho, qualquer coisa, não é? Mas, sobretudo quando as questões aparecem, eu não acho que os adultos tenham que fazer uma palestra. Ai, vamos agora conversar sobre isto e fazer aqui um discurso. Não. Não, claro que inicialmente o pai ou a mãe, não é? Consoante estamos a falar de madrastas ou padrastas, apesar da minha página ser mais direcionada para madrastas, porque eu sou mulher, porque eu sou madrasta e porque ainda assim eu acho que as realidades são diferentes. Pronto. Mas, voltando aqui à questão, quando um pai apresenta a namorada, não é? Deve dizer, olha, não é necessariamente no mesmo dia dizer, olha, eu tenho uma namorada e esta é a fulana. Não, é num dia. Diz, olha, o pai conheceu alguém, eu conheci alguém de quem gosto muito, gostava que tu de te apresentar, e depois, no outro dia, olha, esta é a minha namorada, nananã, fulana, não sei o quê, e pronto, e deixar que a coisa flua, porque as perguntas vão começar a surgir. E as perguntas vão surgir não necessariamente à frente da madrasta. Há de ser com o pai, não é? Porque esse é que é o vínculo que é seguro e é o que liga os dois. E as perguntas devem ser respondidas com honestidade e com verdade. Mas a mãe disse-me que tu saíste lá de casa por causa dela. Então vamos falar com verdade. Isto é verdade ou não é? E se for verdade, como é que eu vou explicar isto? Olha, não foi por causa dela, mas foi porque eu e o pai, eu e a mãe, deixámos de gostar um do outro. Ou eu deixei de gostar da mãe. E eu percebo que tu possas ficar triste, e eventualmente se a criança manifestou essa tristeza, porque eu acho mesmo que nós só devemos responder àquilo que nos é perguntado. E tendo em conta também a idade da criança, devemos ajustar o nosso conteúdo, não é? Quanto mais pequenino, mais simples é a explicação, não é? A mãe disse que tu saíste de casa por causa dela. Olha, a mãe pode pensar assim, mas o pai saiu de casa porque deixou de gostar da mãe, como namorado. Pronto, está resolvido. E isto deve ser sempre, devemos sempre ser claros, o mais claros possíveis e dar pouco aso à imaginação, não é? Porque os miúdos, perante os silêncios, imaginam coisas. E em regra, coisas que têm que ver com eles. Portanto, a culpa é deles. Aconteceu alguma coisa é porque a culpa é deles. Eles fizeram alguma coisa. Não, e temos que lhes tirar este peso, esta carga que não é deles. Isto são decisões dos adultos, algumas bem tomadas, ou não são as decisões que são bem tomadas, não é? Os comportamentos são mais adequados ou não é? No fundo é isto, mas também temos que assumir para nós a nossa responsabilidade e se os nossos comportamentos não foram adequados, também devemos reconhecer isso.
E isso não nos faz mais frágeis ou pessoas pouco sérias, faz de nós humanos, não é? E é esse exemplo que nós também temos que querer passar para as crianças e para os jovens, não é? Não, ninguém aqui é uma pessoa imaculada, que nunca, nunca fez nada de errado, não é? Ou errado, ou menos bem, enfim, não gosto de usar o certo e o errado, mas antes o que funciona e o que não funciona. Inês, nós, lá está, como dissemos também, estamos a seguir a série que aconselhaste, a Bonus Family, e neste momento estamos a viver aquela parte em que se junta uma outra peça também a esta equação, que é a chegada de um filho do casal que se formou entretanto e que tem os filhos de cada um dos lados. Como é que se gera também digamos assim, esta mudança? Mais uma vez, é o que tu dizes, explica-se, fala-se sobre ela, porque lá até na série constatamos mais uma vez que o silêncio, às vezes o querer guardar segredo, gera mais caos do que Claro. soluções. E como é que depois também equilibra mais uma vez a relação entre o enteado, o filho, como é que é feito, como é que deve ser feita, ou como é que tu acreditas que pode ser feita esta boa gestão? Bom, antes de mais, tal como um casal que não é de família recomposta, nós não devemos perguntar às crianças que já existem se querem ter um irmão, porque podemos levar com um não. Ora bem, e depois com o não aparece lá uma criança em casa. Então para que é que me perguntaram? Não é? Inês, nós levamos com o não da Mel, Catarina. Pronto, mas lá está. Então não vamos perguntar isso. É comunicar. Nós decidimos ter um filho, ou vamos ter um filho. Ah, eu não quero. Está bem, filho, eu sei que tu não queres, mas é uma decisão que é dos adultos, é do pai e da mãe, não é das crianças. Enfim. Portanto, em primeiro lugar é isto. Não vamos perguntar se querem, se gostavam ou não. Se gostavam de ter, porque a questão é esta, Certo. não é? Depois eles dizem que não e nós agimos de forma contrária, então para quê? Para que é que vamos perguntar? Depois, lá está, também eu acho que não há aqui uma fórmula, porque isto é viver e aprender, não é? É a mesma coisa que a chegada do irmão. Qual é que eu acho que será o grande desafio dos filhos que residem em duas casas, não é? É o fear of missing out, não é? O célebre FOMO, não é? Porque eles vão perceber, agora este está lá sempre em casa e eu não. E isto é muito real, é muito aquela sensação de eu vou perder sempre alguma coisa. E eu acho que este é o grande desafio, é nós fazermos com que as crianças que residem em duas casas, ainda que possam vir só de 15 em 15 dias, ou o que seja, mas de facto têm duas realidades, não é? Se sintam sempre parte, se sintam incluídas. E isto quer dizer o quê? Ah, então vamos sempre esperar pelos dias em que os enteados estão em casa para fazer as coisas giras? Não, não é isto. Mas é também fazer essas coisas quando eles estão e acolher a frustração deles quando se fazem estas coisas e eles não estão. E isto, eu acho que isto talvez seja assim a grande coisa. E depois, claro, assumir e perceber, assumir não, é aceitar que possam vir reações. Eu acho que já existem muitos ciúmes entre irmãos que estão sempre juntos, mais natural será haver ciúmes dos irmãos que não se veem sempre, até em relação ao seu progenitor. Porque tu agora estás mais tempo com o meu irmão do que estás comigo. E, portanto, é normal que possa haver aqui uma reação um bocadinho mais acesa. Então, vamos acolher estas crianças. Porquê? Porque elas só nos estão a mostrar que há uma necessidade delas que está em falta ou que não está tão preenchida, que é aquele afeto com o pai ou com a mãe, não é? Porque não estão permanentemente com eles. E, portanto, isto eu diria que este é assim o grande desafio. E depois, claro, é tão mais desafiante quanto as diferenças de educação existirem, porque também há estas questões. Por exemplo, em minha casa não sinto nada isso, porque nós sempre estivemos muito alinhados na forma como achamos que devemos educar, o que é importante para nós, e portanto, de facto, não há distinção. Mas eu sei de casais em que há distinção. Por exemplo, a série
é um bom exemplo em que a Lisa e o Patrick são pessoas totalmente diferentes e pensam de maneira diferente em relação às mesmas coisas e, portanto, naturalmente que o conflito vai ser sempre maior. E quando nasce um filho dos dois, então como é que vamos pôr isto na balança? Que aquilo é assim um turbilhão. E aí sim pode ser verdadeiramente desafiante enquanto casal, e não é à toa que eles estão em terapia, não é? Que é para se entenderem. Ah, e por isso eu acho que a maior aprendizagem de nós pais, não é? Enquanto família, de nós madrastas, é aprendermos a ser humildes e a baixarmos um bocadinho o nosso ego inflamado, de quando o parceiro nos chama a atenção para alguma coisa, nós não ficarmos logo todos a pôr as garras de fora porque estou a ser chamada a atenção e estou a falhar e sou menos. Não, é ok, eu posso ficar com o ego inflamado, mas não vou reagir já, vou pensar, olha, deixa-me, ok, olha, não tinha pensado sobre isso, dá-me aqui uma tarde, eu preciso pensar sobre isto e depois falamos. E termos humildade, não é? De, ok, então vamos aqui direcionar aqui o barco, vamos mudar um bocadinho a rota, se calhar não é preciso ir tanto para a esquerda, nem tanto para a esquerda, para a direita, vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio que dê para os dois. E este sucessivo ajustamento que é preciso fazer, eu acho que é o grande desafio, que é eu estou capaz ou não de me relacionar com o meu companheiro ou companheira a ponto de a cada momento eu ser capaz de ajustar a minha rota. Isto é que eu acho que é a grande dificuldade. Tivemos agora a falar de desafios e de conselhos. E se calhar esta é um bocado a resposta que que eu te vou perguntar agora, mas tens assim, algum grande conselho para quem que se esteja a descobrir agora como madrasta? O grande conselho, enquanto madrasta, é não ignorar o que está a sentir e o seu feeling, não é? Vamos, ok, eu estou assoberbada, eu não vou ignorar isto, eu não vou também desatar a disparar para todo lado, não é? Se eu estou incomodada com alguma coisa, eu devo olhar para aquele incómodo e vou fazer perguntas. Eu estou incomodada porquê? Ou e sobretudo, estou incomodada para quê? Porque, em regra, estes incómodos servem para nos transformar. Se isto está a mexer comigo, é porque eu também devo ajustar alguma coisa em mim. O quê? Não é? Ir e procurar ajuda. Às vezes, e um bocadinho voltando aqui ao início da conversa, não é? Às vezes pode ser o nosso companheiro, porque ele também está ali muito consciente e muito presente que isto pode ser um momento difícil. Outras vezes o companheiro não está a leste e acha que é tudo fácil. Tu estás-te aí a queixar, mas isto é pior para mim. Isto não estamos a fazer comparações de quem é que é o pior ou quem é que é mais difícil, não é? Nós devemos eh, acolher-nos mutuamente, porque os desafios são diferentes. Ou melhor, há desafios para a madrasta e para o pai, são diferentes, mas todos causados pelo mesmo, que é aquela família recomposta. Então vamos tentar olhar para isto com os vários pares de óculos que é preciso. E eu Todos vai diria, precisando de colo. sim, sim, e normalmente são as mulheres que encontram mais esta ajuda, que vão à procura da ajuda. E depois, porque é que isto pode ser muito pesado? Depois acabam elas a ser psicoterapeutas ou terapeutas, o que quisermos chamar, do marido, dos filhos, dela própria, e isto é muito, é um desgaste muito grande. E por isso eu acho que o meu maior conselho é não ignorem o que sentem e se sentem que isto está a ser demasiado, então vão à procura de ajuda. Pronto. E porque ela existe e deve existir, não é? Claro que eu também tenho consciência que também por esta ser uma realidade nova, haja alguns psicólogos que possam não estar muito à vontade com o tema, porque não se relacionam com as questões, nem sequer antecipam os desafios, não é? Porque eu faço sessões de atendimento a madrastas e às vezes estou a conversar e ela, é que é mesmo isso, é isso que eu sinto. E eu assim, pois eu sei, porque eu passei por lá, não é? E mesmo que eu não tenha passado por essa situação em específico, felizmente não passei, consigo antecipar qual é aquela situação, porque já li muita coisa, recebo muitos testemunhos e isso ajuda muito
a ganhar conhecimento e até bagagem para chegar às pessoas de forma diferenciada. E por isso eu gostava muito, sei lá, que houvesse mesmo uma rede para as famílias recompostas, não é? E que as escolas também tivessem possibilidade de acolher isto, porque as escolas então andam completamente aos papéis, ficam muito sem saber o que hão de fazer e cingem-se, ainda que eu compreenda enquanto jurista, têm que o fazer, não é? A questão legal do encarregado de educação e tudo, mas a escola também tem um papel importante de inclusão e de falar sobre os temas e de poder hum, ser um elemento ativo nesta desconstrução, não é? E do acolhimento destas novas figuras. Eu quero voltar um bocadinho ao início, porque tu disseste que no início não havia muitos livros sobre. Não havia livros, nem muitos nem poucos, não havia livros, mas eu quero te corrigir, porque o livro da Cinderela é, é um dos primeiros sobre este tema. É E é, verdade, e é exatamente sobre a Cinderela que eu quero fazer, porque tu deves contactar com muitas histórias e muitos testemunhos. Há cada sim. vez mais histórias que contrariam a história da Cinderela? Ah, sem dúvida. Também há histórias que confirmam a da Cinderela, não é? Há sempre a exceção que confirma a regra. Mas eu digo sempre, aquela pessoa, não é, não se comporta de forma má, e ponho aqui algumas aspas no adjetivo, por ser madrasta. Não é por ser madrasta, é por ter alguma questão ali no desenvolvimento da sua personalidade, não é? Porque ser madrasta não é adjetivo, não é? Ou não devia ser, porque quantas vezes também ouvimos a frase de a vida é madrasta, eu detesto isto, pronto, lá está, porque o tema me é caro e eu percebo o sentido, naturalmente, não estou aqui assim, a ser iludida, não é? Mas efetivamente, eu acredito que estas histórias confirmam a história da Cinderela, mas não porque as pessoas são madrastas, mas sim porque tem ali alguma questão da sua personalidade. Mas já há muitas mesmo, e muitas que eu até partilho os testemunhos, que vêm contrariar este estigma. E também é preciso que se diga que estas histórias originais, estes contos, não eram com a figura da madrasta, eram a mãe. Só que, lá está, fruto da nossa sociedade judaico-cristã, com algum pendor machista, não é? Custa muito dizer ou encarar que as mães possam ter estas versões sombrias, não é? Mas há casos de mães narcisistas, há casos de mães que são pessoas profundamente tóxicas para os seus filhos. E quê? E se calhar as madrastas dessas pessoas, se calhar até foram, não quer dizer mais mães, não é? Mas usando aqui o jogo de palavras, não é? Foram mais colo do que as suas próprias mães biológicas. E, É por aquilo que portanto, tu já disseste, o tornar-nos pais, mães, o que for, não nos veste uma capa de perfeição. Dava muito jeito, mas não embora, acontece. embora de acordo com a nossa cultura judaico-cristã, vista, porque a É, mãe tem que ser claro. a santa, é cheia de virtudes, é uma pessoa que tudo faz, e por isso também caímos para a outra polaridade da mãe guerreira, que tudo suporta. E porque é que as mães têm tantas culpas? Por causa disso, não é? Porque são Claro. pintadas, têm como. Não, Ele não não, está a concordar. Não, não posso queixar, porque eh, correu tudo bem, ou tu tens um filho nos braços e estás-te a queixar do exatamente, quê? a pressão, por exemplo, do pós-parto é um assunto completamente, não, nem pensar, tu dizes que atravessaste uma depressão, como é que podes dizer isso? Estás a Pronto, passar o momento mais feliz da tua vida, por isso. exatamente. É aquela carga que a nossa cultura também nos traz. Portanto, isto, lá está, é um pau de dois bicos, dá para um lado e dá para o outro, que é as mães são todas umas santas e quem não é mãe é terrível, é bruxa, é má, e não é assim, e felizmente eu recebo muitos testemunhos e de declarações dos enteados e fico profundamente comovida. Ainda há pouco tempo houve uma madrasta que me escreveu que disse assim, fico mesmo feliz que a Inês não ponha só histórias tristes e que partilhe sempre uma boa ali pelo meio, uma ou duas, porque faz-nos ver que isto não é só mau. E não é. E há muitas madrastas até que me escrevem assim:
eu acompanho a página porque acho que faz diferença, mas não porque me reveja, porque a minha realidade não é nada assim. E eu, ai que bom, ótimo. Então, claro que isto também é importante falar sobre estes lados da madrastidade, porque há muitos lados, há muitas histórias. Porque é que eu optei por falar, se calhar, mais deste lado mau? Por causa do estigma. E o Claro, próprio, para se poder dar a mão. sim, e até um dos primeiros posts que fiz foi precisamente sobre o significado no dicionário. E ao falar com uma madrasta que vive na Dinamarca, ela disse-me que lá a palavra madrasta, que se diz stedmor, que literalmente significa um lugar de mãe. Eu acho lindíssima, é mesmo bonito o significado. E portanto, quando eu pensava assim, eu gostava de propor um novo significado, mas o quê? O quê? Então peguei nesta palavra, nesta expressão e até avancei com um possível significado que é mulher que pode desempenhar um lugar de mãe e poder, porque é o poder e não o deve, porque há mulheres que não querem e também está tudo bem. Ou que não lhes dão espaço para isso e também está tudo certo, desde que tudo funcione. E é um lugar de mãe, não é o lugar da mãe. É muito diferente. Aqui a questão do português faz toda a diferença em nós podermos desempenhar efetivamente um lugar que tem também um papel maternal, não é? Porque tem, mas isso não significa que sejamos a mãe ou que estejamos a substituir a mãe, não, nada disso. É cada uma tem o seu lugar e isto deve ser respeitado, e interiorizado por todas as partes da família. Eu acho que é muito importante. Acho que caminhámos da forma perfeita para a última pergunta, porque vamos falar de lugares de amor. Sim, Uh, Como dissemos no início, esta conversa vai para o ar após o Dia da Mãe. E a nossa pergunta é mesmo se realmente nós cada vez mais devemos olhar para ser madrasta como mais um lugar de amor, como mais um lugar para exercer a missão da parentalidade de uma outra forma e que é possível haver um funcionamento pleno entre todas estas peças da família, porque no fim quem vai sair sempre a ganhar serão aqueles que mais amamos. É assim que temos realmente de começar, digamos assim, a encarar isto. claro que sim, sem dúvida. Isto é um bocadinho aquela frase que a Mariana começou por dizer e que eu digo tantas vezes também: é quanto mais amor, não é? Que é, nem sempre é fácil chegar a este lugar de amor, não é? Porque quando há muitas dores pelo caminho, parece que não se vê mais nada além disto, mas cabe-nos a nós tentar fazer diferente, não é? E eu digo tentar porque às vezes é mesmo difícil fazer, não é? Então todos os dias é a possibilidade de fazer diferente. Então eu vou olhar para isto, eu vou olhar para a minha vida, porque aquelas crianças não vão desaparecer, aqueles jovens, não é? Se eu acredito no meu relacionamento, de que é que me adianta estar a pensar, se eles não existissem, eu ia ter a vida perfeita? Isto estamos aqui a ir para o lugar da vítima, não é? Que é pensar num cenário que não vai acontecer, que é uma forma de escapar, não é? De escapismo desta nossa realidade. Pode ser muitas vezes difícil, então não, eu vou olhar para isto como eu estou a trazer aqui, eu quero trazer um lugar de amor, mais uma figura, eu sou um acrescento, um acréscimo, um plus. Eu quero ser uh, um lado mais positivo também, não é? Porque isto implica crescer também nós, enquanto mulheres, não é? Porque esta dor vai nos fazer crescer, são estas dores de crescimento, e só vai fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens floresçam ainda mais bonitos, não é? Porque mais irrigados. No fundo é um bocadinho isto. E eu acredito mesmo nisto, que é filho, ninguém ocupa o lugar de ninguém, mas podemos dar sempre mais, não é? Eu acho que passa por aqui. Quanto mais amor, é isto que eu acredito. Inês, eu acho que só podemos terminar dizendo obrigada pelo acrescento que nos trouxeste, pelo Oh, acrescento de amor, obrigada, eu é que agradeço. porque mais uma vez dizemos, não conhecendo na primeira pessoa a realidade que nos trazes, nós sabemos que vamos levá-la a outras pessoas que poderão aqui encontrar um colo. E por isso, querida Inês, obrigada de coração
por nos ajudares também a nós a compreender melhor. Certamente vamos cruzar ao longo da nossa vida com histórias assim, e é como tu Claro que dizes, sim. quem nos dera estar mais irrigados, com mais empatia, com mais sensibilidade, para não sermos uma barreira e sermos um colo também. Obrigada. Sim, espero que sim. Obrigada eu Obrigado, pelo Inês. convite. Obrigada, Ana e André. Obrigada à Inês e a todas e a todos que, independentemente do título, são lugares de amor, de colo, de segurança, porque só assim se pode crescer feliz. Por isso, a quem estiver a passar por esta descoberta, a quem for madrasta e precisar de falar, a quem for madrasta, padrasto e simplesmente precisar de ler sobre o assunto, conhecer outras histórias, a quem for enteado ou enteado e quiser perceber melhor o outro lado da história, passem por lá. E obrigado por, com esta comunidade aberta a todos, nos ajudarem, a todos, a contar histórias diferentes daquelas que ouvimos na infância, a redefinir conceitos, a ressignificar palavras como madrasta, mesmo que em momento algum assumamos esse papel ou lidemos diretamente com alguém que o assuma nas vidas dos nossos filhos. Vai ser sempre necessário explicar. Para isso, é tão importante que consigamos calçar os sapatos dos outros. Ao longo desta viagem, deste podcast, se há coisa que temos aprendido é o valor da empatia. Antes de sair o comentário, o julgamento, tantas vezes até inconsciente, deixa lá pensar um bocadito sobre isto e, no lugar de uma apreciação, optar por umas perguntas, optar por conversar. Na maior parte das vezes, é como diz a música, fica fácil de entender. Olha, nisso de fazer perguntas, já temos uma pessoa cá em casa que nos bate. A Amélia é capaz de perguntar: o que é isto? Vezes sem conta e sempre sobre coisas diferentes. Com o carro então, esqueçam, é loucura. A paisagem vai mudando e ela vai solicitando designação para tudo. É verdade, mas pronto, pensem que pelo menos nós vamos variando nas perguntas que fazemos. É menos enfadonho. E podem recordar as perguntas e as respostas sempre que vos apetecer nas plataformas habituais. Quanto a nós, também vamos continuar a fazer perguntas, claro. Não tenho dúvidas de que, principalmente nisto da parentalidade, vamos procurar sempre respostas para o quê, quem, quando, como, onde, porquê e mais qualquer coisita que surja. Olha, a isso chama-se o lead da notícia e da vida, pelos vistos, porque, pronto, já sabem, além de amarmos conversar, somos isso mesmo, pais à experiência.